O corpo como linguagem, o autocuidado como mensagem e a autoestima como base de uma comunicação verdadeira. Olá, eu sou Sara Presoto e esse é o podcast Sara-se. Mãe do Miguel e do Gabriel, esposa do Luiz Antônio, formada em estética e biomedicina. Ela já trabalhou na agricultura como diarista e na linha de produção. Há 20 anos empreende no ramo de estética, fundadora do método Resolvida. A minha convidada de hoje, ela, minha querida amiga embaixadora, Renata Vasconcelos. Oi, Sara. Tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus, que delícia. Que bom que você veio aqui na minha chácara pra gente gravar, inclusive até as galinhas, ó, da Angola, comemorando. Olha, Renata está aqui! Olha que som gostoso ao fundo. É porque você disse que eu vim lá da roça. E aí elas falaram, oba, ela nos entende. Rezinha, obrigada que você aceitou o convite de vir pro podcast, que você aceitou o convite de ser coautora de um dos capítulos do meu livro sobre comunicação. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: o que comunicação tem a ver com estética? Na verdade, tem tudo a ver, porque antes mesmo que a nossa boca solte a nossa voz, o nosso corpo já comunicou. A forma com que a gente se posiciona, a forma com que a gente encara o outro, sabe, Sara? A gente está falando aqui muitas vezes, e eu fui essa pessoa que lá atrás eu tinha medo de encarar as pessoas. Eu não tinha essa autoconfiança de mim mesma, automaticamente a minha autoestima era muito fragilizada. E quantas pessoas vivem isso? Então, a autoestima, cuidado estético, olhar para si, se cuidar no pouco todos os dias. Exemplo, sentindo o cheiro gostoso do sabonete que você escolheu lá no mercado para o seu banho, porque são coisas tão rotineiras que passam batido. Por quê? Porque o cuidar de si parece que é algo desnecessário. Então, tudo que a gente vai fazendo para nós é fútil, é fora de se valorizar, não precisa dar valor, porque eu estou escovando meu cabelo, é obrigação. Estou escovando os meus dentes, eu estou marcando para ir na manicure para cuidar das minhas mãos, é como se fosse tudo muito extra, muito fora de nós. E, na verdade, é tudo nós. Tudo isso somos nós. Exatamente. E é o que a gente está comunicando para as pessoas. A forma com que eu me cuido vai ser o que eu vou transbordar para o próximo. Porque senão a gente não se sustenta. Não. É que, na verdade, a gente fala estética, mas não é só a estética, né? A autoestima, ela vai muito além da estética, né? Muito além. E, assim, exageros na estética, de fato, eles não são bem-vindos. Mas valorizar a sua essência, cuidar daquilo que quando você olha não se agrada, mas mantendo a sua base, mantendo a sua origem. E o básico mesmo, sabe? O pouquinho de cada dia. Esse amor próprio de não transbordando além do que é o necessário, mas eu mereço. Eu tenho uma ruguinha e talvez quando eu tiro foto, estou gravando, faço uma selfie, eu não me agrado. A ciência está aí, os tratamentos estão aí, os recursos estão aí, então por que não me admirar mais quando eu me olhar? E ser grata por ter tido a oportunidade de me cuidar. Então não é um olhar banalizado de nossa... Superficial, né? Fiz um tratamento estético. Não, é o cuidado mesmo, esse olhar para si e pensar, eu mereço. Me olhar no espelho e me sentir mais forte, mais potente. Porque, Sara, você já parou para pensar, minha amiga, quantas pessoas muitas vezes vivem posições no trabalho que não são tão valorizadas, vivem num relacionamento que sempre estão ali prontas para baixar a cabeça e talvez todo esse comportamento vem porque ela não se acha merecedora de um próximo nível, porque ela não tem uma autoestima conivente com o que de fato ela é. Automaticamente ela não se sente confiante.
E aí, qualquer coisa que for servido, tá valendo. O Rê, eu acho tão legal quando a gente escancara a nossa vulnerabilidade, quando a gente não tem vergonha de falar de quem nós já fomos, do nosso passado. Quando você mandou a sua biografia, eu olhei e falei, uau, ela foi diarista. Que legal! Tipo, a minha admiração por você só cresce, só fica maior. Porque olha tudo que você percorreu e você chegar onde você chegou. E você ter orgulho e falar, sim, eu fiz isso. E eu gosto de contar, inclusive. Eu acho isso maravilhoso. Mas isso é uma autoestima em dia. É que Exatamente. lá atrás, eu me lembro quando eu era pequenininha e talvez todo mundo quando era criança um dia pensou, ai, por que eu nasci nessa família? Por que é esse o carro que eu tenho? Porque a gente se compara desde pequeno, porque a gente sofre bullying na escola. Não é uma coisa atual sofrer bullying, isso é de sempre. Só o nome que apareceu depois, mas sempre existiu. Então, Sara, eu sempre fui de baixa estatura, nunca fui um mulherão. Família muito humilde, os meus pais são agricultores. Eu trabalhei muitas vezes na roça, ajudando meu pai, apanhando café, carpinando soja, fiz muito isso. E na escola, para ter um dinheirinho e conseguir comprar o meu gloss, alguma coisa para cuidar de mim, eu vendia ervilha que a gente plantava para as professoras, para o pessoal que trabalhava na escola. Eu vendia galinha caipira. Jura? Onde é isso, Rê? Os meus pais são de Rolândia, né? Que e a gente legal. morava no sítio lá e nas escolas lá, municipais, estaduais. Que inclusive, há um tempo atrás, olha que legal, eu fui convidada para dar uma palestra na escola que eu fiz o Fundamental 2. E você foi? Eu fui. E como é que foi? Foi incrível, foi emocionante. Eu imagino. Eu entrar naquele ambiente e pensar, gente, quanta galinha eu trouxe para vender aqui, porque era assim, era de onde eu tirava o meu dinheirinho para comprar minhas coisinhas. E quando eu fiz meus 15 anos, uma família da cidade, que a minha tia já trabalhava na casa de uma conhecida da família, estava procurando alguém para vir trabalhar. E minha tia falou, olha, eu tenho uma sobrinha que ela tem muita vontade de ter o dinheirinho dela, ter a autonomia dela. Eu vou perguntar para minha irmã, que era minha mãe, se ela permite. E não teve quem me segurou. Parece que veio assim, ó. Falei, eu vou. Não era sobre o que eu iria fazer. Era sobre ter a minha independência. É conquistar um espaço, sabe? Era resgatar minha autoestima, ter autonomia para... Eu quero uma roupinha nova, eu vou poder comprar. Nisso já estava com os meus 15 anos. Porque, Sarinha, filha de agricultor, a gente tinha dinheiro para comprar qualquer coisa para nós, uma vez por ano, se a colheita desse bem. Não é como nós, que todo mês tem lá o salarinho, então esse mês não sobrou, o mês que vem já está logo ali. Não era a minha realidade na época. Ô Rê, você tem muita história para contar, muita coisa para compartilhar, para ensinar, que eu acho que daria um livro só seu, só contando essa história. Acho que você pode conversar com a Mayra da Radix e pensar nisso numa próxima ocasião, viu? O próximo vai ser só seu, contando suas histórias. Você vai lá fazer Lógico que eu vou. Vou fazer cobertura, vou fazer podcast. Nossa, pode deixar. Mas eu sei que você passou por uma situação que foi um ponto gatilho, um ponto de virada, que você teve um burnout. Me conta um pouquinho dessa história e o que mudou depois disso. Eu tive, Sara, e eu digo que eu já sempre vivi e fui criada para esse propósito. Mas fazer o diferente, falar diferente, se expor diferente, é tão fora do habitual que a gente às vezes vai fugindo. E eu acredito que foi isso que aconteceu comigo, sabe? E aí eu já estava trabalhando na área da estética, já casada, com meus 2 filhos e sou a filha mais velha. Então eu fui criada para dizer sim e para ajudar todo mundo. Na família muito humilde, enfim. Então, se hoje eu sou quem eu sou, é porque desde sempre eu tive muita responsabilidade e assim, eu sou muito grata. Mas ao mesmo tempo, eu não sabia dizer não. Então, tudo era assim, mas você já está corrida, mas eu dou conta. Eu consigo, e vai, sabe? Carregando 50 bandejas ao mesmo tempo. E teve uma época, o meu caçulinha estava com 2 anos. E o meu mais velho com 8. E eu saí de Londrina, fui para uma outra cidade que eu também, na época, ainda dava aula
de pós-graduação nessa área. E eu acho que quando eu saí dessa zona de conflito que eu estava vivendo, o burnout aconteceu. Eu estava a mais de 400 quilômetros da cidade, mas Deus foi tão cuidadoso comigo que eu estava com pessoas que eu já conhecia e tive todo o amparo. Você desmaiou? Eu Você apagou? desmaiei. Talvez eu tenha parado por alguns minutos mesmo. O meu coração chegou a parar, enfim, foi realmente uma parada. E com toda essa pressão que aconteceu, né, no meu sistema, eu perdi a memória. E quando eu cheguei no hospital, eu parecia assim, um bicho enjaulado. Eu não deixava ninguém me tocar, nada. E todo mundo já me conhecia. Nossa, uma professora de pós-graduação, estava todo mundo, o hospital era da universidade que me levaram. Olha como Deus é bom, né? Ele preparou tudo, então eu já fui muito bem amparada. Mas quem estava ali não era eu. Era a minha versão mais Renata das Cavernas. Sério? Sabe? E aí tentaram ligar para o meu marido para ver se, ouvindo a voz dele, eu ia voltando para mim, e isso não aconteceu. Eu não reconheci ele. E ele falou, Rê, sou eu. E eu falei, você é quem? E aí ele falou, eu tô aqui com os meninos em casa. Eu falei, que meninos? Sara, você já parou para pensar que eu não me lembrei que eu tinha os meus filhos? Meu Deus. E não me lembro. Eu conto essa história e eu te juro que, assim, por muitas e muitas vezes, muitas noites, eu perdi o sono pensando, o que aconteceu aquele dia? Eu tenho que lembrar. Não é possível, eu tenho que lembrar. Mas não existe nenhuma memória dentro de mim. Meu marido saiu de Londrina, ele demorou 4 horas para percorrer esses quase mais de 400 quilômetros, porque ele estava muito desesperado. Imagina. E quando ele chegou lá, eu ainda não tinha memória. Eu fui recuperar, começar a ter, assim, alguns insights. No final desse dia, o meu burnout aconteceu, era umas 9h30 da manhã. Então eu passei todo esse dia desconectada de mim mesma. E por quê, né, Sara? Porque eu tinha que dar conta de tudo. Porque eu tinha que ser uma boa filha, uma boa irmã, uma boa empresária, uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa amiga. Tinha que estar sempre pronta para ajudar todo mundo, mas eu não existia na minha história. E aí, depois que isso aconteceu, eu comecei a questionar muito Deus, né? Por que isso aconteceu comigo? Por que eu nunca aprendi a dizer não? Em todos os exames, eu fiquei 40 dias afastada de tudo e meu marido ainda falava para a diarista quando ela chegava em casa, não precisa limpar as paredes, porque a Renata está limpando todas, porque eu não tinha equilíbrio, eu fiquei 30 dias sem nenhum equilíbrio. Nossa. E aí, conforme a minha memória, porque como eu tive uma fratura craniana, né, tive um traumatismo crânioencefálico, na pancada eu tive um hematoma que veio para toda a minha região frontal. E é por isso que eu perdi a memória, né? A medicina justifica que foi isso que aconteceu. E eu fui fazendo tomografia dia sim, dia não, acompanhando a evolução disso. E o meu metabolismo ele foi dando conta de eliminar esse hematoma. Então, não era indicado que eu passasse por um procedimento cirúrgico. Então, o processo de recuperação foi longo, porque era o meu corpo trabalhando ali. E muito medicamento para que não voltasse a acontecer. A gente não sabia ainda o porquê tinha acontecido. Então, era aquela fase investigativa. E eu andava me arrastando pelas paredes de casa. Porque eu não conseguia depender de ninguém, né? E assim, eu quero fazer no banheiro, eu preciso fazer xixi, como que eu vou? Eu não conseguia ficar em pé. Então alguém me levantava e eu falava, tudo bem, eu consigo agora entrar no banheiro sozinha. Daí eu ia me arrastando, voltava me arrastando e assim foram 40 dias. E conforme eu fui voltando a ter realmente a minha noção de vida e fui questionando Deus de quem eu sou, por que isso aconteceu comigo. E enquanto a medicina não sabia de onde tinha vindo, nem quais seriam as sequelas que iam acontecer, porque não tinha como saber. Se eu ia voltar a ter o equilíbrio normal, se eu ia enxergar normal, se eu ia ter a destreza, imagina, esteticista, biomédica, poderia ser que eu nunca mais tivesse destreza nas minhas mãos, como eu ia trabalhar? A gente teve que viver o processo para
ter a certeza de quais seriam as sequelas e não foram nenhuma. Não foi nenhuma. E nesses questionamentos, eu me lembro que um dia eu saí e fui no clube, encontrei lá com uma família muito amiga, e aí o homem da relação, que era um amigo nosso, ele chegou em mim e falou: Rê, que susto que você deu na gente, hein? Ó, pode começar a cuidar de você? Se olha, o que você gosta de fazer? Pensa o que você gosta de fazer. Tira uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias e tira esse tempo pra você. O que você gosta de fazer? Sara, ali começou o meu processo de ser a versão que eu sou hoje, sabe? Porque eu pensei, não sei, de verdade. Você me fez essa pergunta um dia ainda quando eu te contei essa história, porque eu não sabia. Porque eu sempre fazia o que era bom, agradável e conveniente a todos que estavam à minha volta. Isso desde me vestir, me comportar, de aceitar as coisas, escolher o prato no restaurante, sabe? O que você quer do cardápio? Pode escolher. Eu era essa pessoa. Mas por quê? Porque eu não tinha autoconfiança. Eu tinha uma autoestima que eu precisava ser sempre validada. Eu não conseguia ser suficiente. E daí, nessa época, eu comecei nesses questionamentos de Deus, questionar se o meu trabalho era onde Deus me queria, porque eu pensava exatamente isso. Estética é uma futilidade. Não estou agradando a Deus. Pode estar aí a chave. Vou, então, começar. Fiz uma novena, uma corrente de oração, para que Deus me mostrasse o que, então, era para eu fazer. Já que, na minha cabeça, ficou... Sabe quando você quer uma resposta? E ficou claro. Eu falei, tá bom, então não é isso. Mas vou fazer o quê? Da clínica, de todas as clientes. Olha, eu nunca falei isso, hein? Que eu fiquei me preocupada com isso, com todo mundo que estava ali, com todas as minhas funcionárias, porque eu cheguei ao ponto de pensar, vou fechar, tudo bem, vou começar em outra coisa. E aí, eu abria a Bíblia para fazer uma leitura, falava, porque tu és templo do Espírito Santo de Deus. Tá. Aí eu ia na missa, o padre falava, porque o nosso corpo é a nossa primeira morada. Se você não está comendo, você está vindo aqui, né, você está comendo muito, você não cuida da sua saúde, você não faz uma atividade física. Eu pensava, essa homilia é para mim, Deus? Eu estou achando que é uma resposta. E aí foi ficando muito claro, até um ponto de quase que, eu acho que faltou Deus vir e falar assim, dá para você... Renata, você entendeu? Dá para você entender? O templo, o corpo. E aí apareceu uma paciente que fez muito parte da minha história, e ela veio por uma questão estética, mas quando eu percebi era muito além da estética. Ela tinha muitas dores emocionais, ela tinha uma autoestima extremamente fragilizada. E eu, nesse momento, eu falei, bom, eu vou trabalhar essa cura com ela, mas a intenção era também me curar, sim, sabe? Porque toda vez que a gente fala, antes que o outro ouça, a gente está se ouvindo, né? E ela teve um resultado sensacional no processo de autoestima, de emagrecimento, que é algo que ela já se cuidava desde os 6 anos de idade, 7 anos, escrevendo cartinha para Deus que ia se cuidar com a alimentação, Sara, pensa. E ali Deus realmente se fez assim a verdade na minha vida de que aonde Ele me quer, o meu propósito é resgatando vidas através do resgate da autoestima. Porque tem aquelas mulheres, Sara, que a gente consegue melhorar a autoestima delas. Mas tem algumas que a gente não tem que fazer. Tem que jogar fora porque não tem conserto mais. E aí a gente tem que construir, sabe? Esse processo mesmo de edificação, tijolinho por tijolinho, de como você se enxerga, o que você merece, aonde você se vê. Na minha sala, a gente tem um espelho gigante. E não é por acaso. Porque quantas mulheres eu atendi na clínica que chegava a falar, quando eu mostrava no espelho menor, numa outra sala, elas falavam, nossa, que coisa feia. Eu falava, não, mas, né? É que eu não me vejo mais, eu não me olho, porque eu tirei o espelho do meu quarto. Porque só se relaciona de luz apagada. Então, daí eu te pergunto, essa pessoa, ela vai ter coragem de chegar no outro e falar, não tô feliz, não tô gostando. Chegar, às vezes, no ambiente de trabalho e falar, meu chefe,
eu consigo mais do que eu estou fazendo. Eu posso colaborar mais para a sua empresa. Eu mereço mais. A pessoa não consegue nem se olhar, Sara. Exatamente. Como ela vai se comportar na sociedade? E aí a gente vê pessoas como eu, como você, quanta gente que já passou por situações de burnout e muitas vezes a gente julga, porque nós não vamos na essência. E não vai no acolher mesmo de tipo, o que está doendo? Me conta a sua história. Vamos dar origem. Olha só, é isso que eu disse lá no início, que o cuidado no pouco, sabe? Muitas vezes olhar nos olhos da pessoa e falar, meu, que história, hein? Que lindo. E um pequeno cuidado, um pequeno gesto vai transformando e vai edificando de novo aquela pessoa e vai transformando a vida dela. O relacionamento com os filhos, o relacionamento com o esposo, vai transformando as empresas das pessoas, porque ela se sente mais forte, ela tem tomada de decisão. Reflete em todas as áreas, né? Em tudo. Foi então aí que surgiu o método Resolvida. O Resolvida. Você precisou ter um burnout? Eu precisei olhar para os olhos dos meus filhos, depois de ter chorado muito com meu marido, que ficou desesperado. Eu precisei olhar nos olhos dos meus filhos e pensar, eles podiam ter mais mãe. Eles podiam crescer sem mãe. Eles podiam ter uma mãe com alguma sequela para eles, para o resto da vida. E aí, tudo mudou. É como se eu tivesse uma venda e falasse, opa, não estou cumprindo meu propósito, tive na minha carne a consequência, então eu preciso transbordar dessa minha verdade, dessa minha história. E quando a gente se entrega nessa área que de fato é o nosso propósito, as coisas vão encaminhando de uma forma e vai tomando uma proporção que não é humano. Sim. E é assim que eu vi o capítulo do livro. Quando a Renata de antes receberia esse convite? Quando que a Renata de antes do burnout teria a sabedoria nas palavras para colocar ali frase por frase, para conectar com pessoas que talvez estão vivendo isso ou estão à beira de um burnout e talvez vai nos ver ou vai nos ouvir e vai falar, é agora, ou eu tomo uma decisão ou a próxima para contar essa história sou eu, né? O Rê, a gente comunica, como você falou antes mesmo de abrir a boca. A gente comunica para os outros, mas a gente comunica para a gente mesmo. E muitas vezes a nossa imagem, ela está comunicando algo que está internamente. Por exemplo, às vezes a mulher pode ter sofrido um assédio sexual, ter sido vítima de um abuso na infância, e ela nem percebeu e ela está fazendo o quê? Comendo para quê? Para não ser vista, para não ser desejada. Isso é comunicação. Muito, muito, porque ela precisa. E muitas vezes, Sarinha, muitas mulheres que sofrem com sobrepeso, elas têm algum histórico muito impactante lá da infância relacionado com isso que você acabou de dizer. Foi uma dor tão grande, é uma vergonha para ela e não é algo que ela quer expor, mas ela precisa fugir disso, porque foi uma experiência sem igual. Automaticamente ela precisa não ser notada. É inconsciente, né? É inconsciente, isso a neurociência explica, inclusive. É inconsciente, daí ela vai consumindo, vira uma fuga, vira uma doença. Toda vez que ela se sente frágil, ou que de repente ela está numa fila e alguém chega para ela e fala, pode vir, passe à minha frente. Automaticamente já acende aquele gatilho lá dentro de que pode ser que ele queira abusar de você. E aí começa aquela compulsão e a pessoa perde o controle. Do quanto ela consome, ela precisa se esconder. E o nosso organismo é muito sábio. A gordura é fonte de energia para o nosso corpo. Nosso cérebro começa a acumular muito mais. Para quê? Para ser uma fonte, primeiro, de sair da zona de desejo do próximo. E segundo,
porque voltou-se a ter aquele pânico de voltar a ter essa dor. O cérebro entende que a gordura é fonte de energia e ele começa a acumular mais gordura. Para que, se acontecer de novo, eu tenha um aporte maior de energia para me manter viva, para sobreviver diante daquele... Uau. É louco, né? Muito. Como nós somos perfeitos. Enquanto também, Sara, a gente vê muito hoje mulheres assumindo o papel masculino no relacionamento, né? Isso porque aprendeu que tinha que ser assim, ou porque realmente ainda não conectou com a pessoa certa. E aí tem um filho, 2 filhos, mais que 2 filhos, 3 filhos. Já atendi uma mãe que tem 4 filhos e ela não conseguiu se manter em nenhum dos relacionamentos. Uma mulher de fibra, guerreira, linda, empresária da alta sociedade, ou seja, não é questão de não ter informação, de não ir atrás de recursos. Já buscou N recursos, mas não conseguia ter o controle sobre o peso. E no nosso processo de emagrecimento, a gente trabalha corpo, mente e espírito. Tá tudo interligado. Porque tá tudo interligado. Maravilhoso. E a gente se comunica, nós, entre a equipe, de que forma cada uma, de acordo com a sua formação, entendeu, interpretou aquele caso. E essa paciente, quando eu fiz a anamnese com ela, ela falava disso, que não foi fácil, tal, mas que ela era forte, que ela conseguia, que ela venceu isso, que ela venceu aquilo. Quando passou pela Nutri, ela tinha a mesma comunicação, eu passou pela psicóloga, a mesma comunicação, passou pela terapeuta. E quando a gente sentou todas nós para conversar, eu percebi que essa fala se repetia de forma diferente. Preciso ser forte, eu tenho que dar conta. Pronto. Ela comia para ficar maior, para dar conta de tudo. No cérebro dela estava cravado que se você não for forte, você não dá conta. Mas um relacionamento deu certo. Você tem 4 filhos para sustentar. Você tem que dar conta. Seja forte. Ela não vencia o sobrepeso. E aí, quando a gente mostrou isso para ela, com muito amor e acolhimento, que estava tudo bem se ela não fosse forte, que estava tudo bem se ela precisasse de um ombro para chorar. Se ela precisasse um dia, empresa, eu não vou, tá? Porque eu preciso de um tempo para mim. Quando essa chave virou dentro dela, e aí? O sobrepeso foi embora. E a gente já deu alta para ela, já tem acho que 1 ano e pouquinho que ela saiu dos nossos cuidados e ela se mantém no peso que ela quer, porque hoje ela tem o domínio sobre si mesma. Uau. É incrível, não é? É comunicação. E aí é o corpo comunicando com ele. Tudo. Gente, é demais, é incrível. E é algo que eu já vivia e eu não tinha essa noção do quanto era grande. Então, quando a gente fala que de todo limão faço uma limonada, se eu não tivesse vivido esse trauma, se eu não tivesse me questionado tanto e pedido tanto o auxílio divino para eu ter essa conexão que eu tenho hoje, quantas vidas eu deixaria de ajudar? Sim, quantas? Sim. Então tudo faz parte e tudo comunica. Eu posso chegar, Sara, em um ambiente toda bem vestida, toda pomposa, junto de você. E nós já nos conhecemos, nós somos amigas. Então, assim, a gente não tem nenhuma diferença. Mas se a minha autoestima não estiver elevada, quando nós chegarmos no mesmo ambiente, as duas muito bem vestidas, você vai chamar atenção e eu não. Porque o meu olhar comunica, a forma com que eu ando comunica, o nosso corpo comunica. Não é só sobre a escolha da sua vestimenta. Talvez você já tenha visto alguém entrando em algum lugar, muito bem vestido, enfim, mas que não passa credibilidade. Porque autoestima, ela só vem de uma pessoa autoconfiante. Exatamente. Se a pessoa não confia em si mesma, ela vai dar sinais. É o parecer versus o ser, a performance ou a verdade. Não é verdade? Porque isso. Você está performando, mas não é real. Você não confia, você não acredita. Você não vai conseguir manter. Seu corpo vai dar sinais. A sua autoestima vai falar por você. Mesmo vestindo uma roupa luxuosa, mesmo estando nos melhores ambientes, mesmo que depois que a gente fale, que essa pessoa fale, ela dê um show de entendimento naquela área, mas a primeira imagem é a que vai ter um peso maior e ela já vai ter comunicado que você não é uma pessoa de confiança. Isso é muito triste, Sara. Porque se você não confia em si mesmo, não é uma pessoa autoconfiante, você não tem uma autoestima em dia, digamos assim.
automaticamente a imagem que você passa para as pessoas é que você não tem tanta confiança. Não é uma pessoa que gere confiança. E aí as portas vão se fechando da sua vida e você não sabe por quê. E vira um ciclo. Um looping. Eu digo isso que eu demorei muito para conseguir desenvolver a minha autoestima, conquistar ou entender quem sou eu, o meu valor. Eu falo que eu passei 30 anos assim com uma autoestima muito baixa, sentimento de insegurança dentro de tudo que eu vivi, e daí o que acontecia? Eu repetia relacionamentos tóxicos, um atrás do outro. Até a partir do momento que eu comecei a me valorizar, eu consegui encontrar uma pessoa que realmente me valorizava. Mas começou eu precisei me valorizar. Você tinha um senso de merecimento muito ruim. Muito ruim. Porque você não gerava confiança para si mesmo. Não. Então tá vindo ruim, mas é isso que eu mereço. E aí você só ficava aceitando. É quando a gente fala que a gente atrai aquilo que a gente tá demonstrando, aquilo que a gente tá vivendo. E aí você atraía sempre o semelhante. Aquilo que estava dentro de você, não era o que você estava exteriorizando, mas era o que estava lá dentro. A partir do momento que você deixou um basta, e você se olhou como tipo, meu, olha pra mim. Eu sou um mulherão. Eu dou conta sozinha. Porque você precisou passar. Agora eu sei que você precisou passar por esse momento de tipo, não quero mais. Não foi? E aí você começou a atrair o que de fato começou a fazer sentido com a sua nova versão. Com uma autoestima mais elevada, com uma autoconfiança maior. Você tem sonho? Muitos sonhos. Tem? Tenho. Algum que você possa compartilhar? Eu tenho um sonho de conseguir ajudar tantas pessoas sem precisar do meu físico ali, porque eu quero, assim, realizar... Olha, aquela Renata de antes falando agora, né? Realizar o sonho do meu marido de ter como chama aquelas casas ambulantes? Casa ambulante? Que a gente sai... Um motorhome! Ai, que delícia! Aí, eu também assim, quero! Vamos juntos? Vamos! O Du tem sonho disso também. O Luiz é o sonho Aí dele. pronto, nós dois casais, conseguir continuar fazendo o meu propósito e ter tempo pra viver a minha vida, sabe, Sara? Porque às vezes quando eu saio pra fazer uma viagem, eu fico pensando, por que eu venho tão pouco aqui? Quanta coisa existe nesse mundo que Deus criou pra mim, pra você, pra todo mundo. Que Ele não falou, eu vou criar essa obra-prima que é essa ilha pra quem mora nela. Não, Ele criou pra todo mundo. Só que às vezes a gente fica tão preso em um mundo tão pequeno, não vivendo o nosso propósito e por isso tendo um merecimento a pouco. Então o meu sonho é conseguir manter o meu propósito sem depender de mim fisicamente para realizar os sonhos. De conhecer muitos lugares, de ter tempo para os meus filhos que daqui a pouco vão fazer faculdade, aonde? Eu quero poder estar com eles. Né? Eu quero ser a Renata, mãe e esposa, sem perder isso que hoje ferve dentro de mim, que é ajudar o próximo. Sabe? Criar esses insights. Se você não tivesse sido biomédica, o que você seria? O que você faria? Eu acho que eu seria arquiteta. É? Eu gosto, sabe? Ao mesmo tempo, trabalho isso na estética, de ficar ali trabalhando a arquitetura humana. Exatamente. Eu gosto dos detalhes, eu gosto dessa construção, dessa edificação. Eu acho que seria para essa linha que eu iria. Você, no capítulo do nosso livro, você fala de uma voz que não precisa provar. Você fala que essa voz não precisa convencer ninguém, não precisa gritar. Apenas existir com coerência. Eu adorei isso. Para quem está ouvindo a gente agora, assistindo a gente agora, e sente que ainda não encontrou essa vozinha interna, qual que é a sua dica para o primeiro passo prático para começar a construir, começar a ouvir essa voz interna? Busca o silêncio. Porque é no silêncio que muitas vozes dentro de nós gritam. E é através disso que você vai conseguir entender o que de fato faz sentido
e o que está só existindo porque faz parte de um ciclo que te ensinaram e que talvez não é aquilo que você é na sua essência. Comunicação não é apenas uma expressão verbal. Ela é presença, ela é coerência, é a forma como nos tratamos quando ninguém está olhando. Antes de qualquer palavra, o mundo já sente quem somos. Obrigada, Rê. Eu que agradeço muito. Eu adorei. Eu também amei. Que delícia Foi poder lindo. falar com tanta gente, né? E transbordar esse conhecimento. Muito obrigada. Que a gente continue, né, cumprindo o nosso propósito. Que assim seja. Amém. Que assim Obrigada. seja. Muito obrigada pelo convite. Eu sou eternamente grata por essa experiência. E eu Delícia sou muito feliz demais. de ter você pertinho. O tempo todo. Conte sempre Obrigada. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Sara-se. A gente se encontra no próximo. Tchau. E eu quero aproveitar e agradecer a Vit Decor, que deixou o nosso espaço ainda mais aconchegante, estiloso e agradável para receber os nossos convidados. Você sabia que você também pode ter Vit Decor aí na sua casa? Afinal, a sua casa merece muito mais do que estofados. Sua casa merece conforto de verdade, estilo que impressiona e aquele aconchego que você sente no primeiro toque. Na Vit Decor, cada peça transforma o seu ambiente em um espaço único e feito para viver bons momentos todos os dias. Porque não é só sobre decorar, é sobre se sentir bem no seu próprio espaço. Siga nas redes sociais, @VitDecorOficial.